Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com.br/Farofa Crítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica vai ao ar. Assiste, comenta, divulgue. E o Farofa Crítica de hoje recebe João Negão, Johnny, músico, compositor, antropólogo, sociólogo, psicólogo social, doutor em antropologia social, mediador de conflitos, estudioso de tribos urbanas. João Negão, muito obrigado por estar aqui presente. Prazer é todo meu. Beleza? E você disse que é mediador de conflitos, é isso? O que você tem feito nessa área? Como é que você faz? Que trabalho que é esse que você faz? Então, esse trabalho eu fiz o curso de mediação de conflitos na escola do Poder Público, né? E trabalhei durante 6 meses como estágio, a título de estágio, no Fórum de Santana. Certo. Então eu tive acesso a várias complicações, vários litígios entre parentes, vizinhos e tudo mais, para exercitar justamente essa prática de mediação de conflitos que nós aprendemos aí nesse curso da CGU. E como é que ocorre isso? Como é que rola isso, essa mediação? A mediação de conflitos é você dar oportunidade das pessoas se ouvirem, que muitas vezes o conflito entre parentes, vizinhos e tudo mais vai para o poder, vai para o jurídico, né? E o jurídico, além de demorar muito tempo, muitas vezes vem com uma solução que não interessa a nenhuma das partes. Então a mediação de conflitos é justamente dar voz e ouvidos às duas partes, você enquanto mediador, facilitador do diálogo e propicia que ambos cedam em alguma parte e cheguem a um acordo que seja satisfatório para os dois. Aquele acordo eles assinam e uma vez assinado, aí tem que ser cumprido. Porque é aquele que ninguém é obrigado a prometer nada, mas prometeu tem que cumprir. Tá né? certo. Então a partir dali isso é julgado, isso é acatado juridicamente como uma decisão e assinado pelo juiz, e dali para frente eles não precisam voltar a ser amigos, eles podem combinar assim, olha, quando eu passar por uma calçada, você passa para outra, quando você passar pelaquela calçada, eu passo para outra, a gente não precisa se falar, a gente só não vai dirigir a palavra para o outro, nem para o bem, nem para o mal, é um acordo que eles querem, tá bom, então esse acordo eles assinam e fica sendo esse o acordo. E com isso você consegue desafogar o judiciário. É muito interessante isso, né? Porque eu até comecei com essa pergunta, que você tem aí uma trajetória nos seus estudos de pensar as tribos urbanas, né? Inclusive a gente se conheceu quando a gente ia no Aruanta, né? Nos anos 80. Isso. Né? A galera do reggae, né? A gente ia lá, depois a gente saía do Aruanta de madrugada e ia no samba, né? Que era outra galera, né? Então essas públicos distintos. Públicos, esses segmentos, esses nichos aí, né? O que você estudou nessas tribos urbanas? Você fez doutorado lá em Lisboa também, né? Isso. Como é que você discutiu isso? Fez uma aventura, é isso? Então, porque juventude é o pós-doutorado com ele, né? Por que juventude? Né? Na década de 70, eu trabalhei em fábrica. Na década de 80, eu trabalhei em FEBEM, Secretaria do Menor, justamente propiciando trabalho e escola para os jovens numa perspectiva de extinguir a instituição. E na década de 90, eu dei aula em faculdade. Né? E olha, na década de 70, embora possa não parecer, eu fui um adolescente. E fui negro também. Foi, não é mais agora? Não é mais? Fui adolescente e adolescente negro. Fui negro. Embora possa não parecer, eu fui adolescente negro. Então, eu percebi que eu só me livrei daquela situação de ser operário, que muito me orgulha, inclusive, mas eu só me livrei daquela situação para a vida toda porque eu ganhei um festival de música.
Eu venci um festival de música, ganhei uma bolsa de cursinho, aí fui fazer cursinho, entrei na PUC e mudei a trajetória de vida, tive a oportunidade de pensar a sociedade, né? E eu ficava pensando, esses jovens que estão aqui na instituição FEBEM, será que eles vão ter a oportunidade de dar vazão, de aproveitar esse talento que eles têm de alguma outra forma? E a resposta era sempre não, porque os jovens saíam dali, que era um depósito de gente, e a partir dali eles saíam sem a mínima formação necessária para estar prosseguindo a vida, né? Essa época foi antes do Estatuto da UECA? Ou foi antes ou foi depois? Concomitante. Anos 80. Concomitante. Concomitante. E aí foi interessante porque vários jovens nós conseguimos colocar e tudo mais. Hoje em dia eu vejo gente dirigindo caminhão e fala: "Ô, tio João, como é que você tá?" Aí eu, "Pô, quem é você?" "Ah, não, estive lá na instituição, borracheiro, não sei o quê." E aí eu acho muito interessante de ver acontecer, porque, de maneira geral, eles saíam daquela situação e de meninos de rua e se tornavam jovens infratores e acabavam numa cadeia ou com vida curta. Dentro dessa perspectiva desse genocídio programado, não tinha muitas oportunidades. Nós ainda tentamos, fizemos um posto de emissão de carteira profissional lá, tinha processos de formação básica, profissional e tudo mais, mas no final nós percebemos que chegou um momento que a gente estava enxugando gelo, né? Então foi aí que eu tentei trabalhar em outras vertentes. E aí então você tem trabalhado hoje nessa discussão das tribos, né? Então, tribos urbanas. Tribos urbanas, eu tenho trabalhado em tribos urbanas das periferias das metrópoles. Michel Maffezoli popularizou o termo tribos urbanas. Eu, na minha perspectiva, tenho trabalhado em tribos urbanas blacks. Quando eu falei para ele tribos urbanas blacks, ele inclusive tomou um susto. Né? Tomou um susto, porque é outro universo, outro planeta. Né? Tribos urbanas blacks, das periferias de duas metrópoles americanas e duas metrópoles europeias. Certo. As metrópoles americanas, New York e São Paulo, né? E as metrópoles europeias, Lisboa e Paris. Né? Em Paris eu estive em Clichy, estive em Saint-Denis. Clichy é onde, na década de 90, em 2005, dois jovens estavam fugindo da polícia porque eles estavam protestando por serem afro-franceses. Eles não tinham direito a usar um equipamento público, né? Não por ser francês, por ser afro, né? Embora franceses, eles não podiam... Tinha um defeito de cor, como dizia a Ana Maria. Não é? Eles não podiam usar equipamento público, então eles estavam protestando, foram perseguidos pela polícia, um deles morreu eletrocutado. A partir daí, todos os anos, quando chega essa época, eles tacam fogo em automóveis e sacodem Clichy, né? Inclusive o Sarkozy falou que isso era coisa da escória da sociedade, não era os franceses que faziam. Piorou, né? Ele foi apagar incêndio com gasolina, né? E eu estive em Clichy, estive em Saint-Denis. Saint-Denis é onde foram encontrados os caras do atentado de Charlie Hebdo, né? E tive acesso a essa rapaziada e tal, que eu tenho dois sobrinhos que são hip-hoppers franceses e tal, tem por volta de 20 a 30 anos. Eles me levaram para esses lugares, me apresentaram as pessoas, me apresentaram os hip-hoppers de lá, e foi uma experiência muito interessante, que eu vou retomar agora no meu trabalho de pós-doutorado. Em Portugal, eu morei num lugar chamado Buraca, que justamente... quando eu conheci um menino no metrô, ele estava com fone de ouvido, eu falei: "Onde você mora?" Ele: "O que você está ouvindo?" "Estou ouvindo rap." Que tipo de rap você gosta?" "Gangster." "Onde você mora?" "Eu moro na Buraca, moro no da Maia, no lugar mais danger de Lisboa." Aí eu fui morar no lugar mais danger de Lisboa. Ainda ensinei capoeira para uma molecada e percebi que o lugar mais danger de Lisboa, para ele, comparado ao Capão Redondo da época, para ele ia ser Sarajevo. E foi interessante também, que isso foi em 98,
Quando eu estive lá fazendo o doutorado sanduíche, aí eu estive justamente convivendo no Damaia, na Buraca, que é onde vivem os negros, os cabo-verdianos, angolanos, guineenses, moçambicanos, os palopes, né? As pessoas provenientes dos palopes, países africanos de língua oficial portuguesa. Então eu tenho uma série de amigos, ainda toquei numa banda deles lá, foi muito legal, né? E essas experiências me fizeram colocar um foco de luz sobre as tribos urbanas blacks enquanto um todo, porque espalharam o negro pelo mundo e com ele a cultura que constava da sua bagagem, né? E atualmente qualquer manifestação cultural do planeta é perpassado pelo crivo da cultura negra, né? E eu tenho a nítida convicção de que essa cultura negra tem concorrido para a possibilidade de tornar pessoas melhores. Certo. Pessoas melhores. As rodas curativas e terapêuticas afrodescendentes, né? A roda de capoeira, roda de samba, roda de candomblé, agora a roda de hip hoppers, de poesia e tudo mais. Slams, Essas rodas curativas e terapêuticas, elas têm concorrido para tornar o ser humano melhor e tornar o mundo um lugar melhor para se viver. E os não negros, né, não são tolerados nesses lugares, eles são bem-vindos. É diferente, né? Então, é numa perspectiva absolutamente diferente, a cultura afrodescendente vem abrindo a possibilidade do ser humano se tornar cada vez melhor. E nesse contato que você teve com o Boaventura, né, Sousa Santos, lá em Portugal, como é que ele enxerga isso? Porque ele discute muito diversidade, né? Ele é sensível a essa discussão? Ele estuda as epistemologias do Sul, né? Isso. Você vê que ele usa algumas coisas assim que é do Franz Fanon e não cita, né? Isso é bem verdade. Isso é bem verdade. Ele não cita diretamente. Eu nunca vi ele fazer uma citação dele. Mas na bibliografia dele acho que consta. Na bibliografia dele consta, né, do que ele escreve. Então, é interessante que ele vem discutindo epistemologias do Sul e o que tem que ser revolvido é justamente esse epistemicídio, né? Certo. Porque os hip hoppers em suas posses e tudo mais, eles têm discutido. Diante de uma escola que não é cidadã, né, os jovens das periferias das metrópoles, eles têm criado posses nas quais eles se organizam, eles se informam e se formam, né? É lá que eles têm acesso aos heróis negros, é lá que eles têm acesso a tudo aquilo que a escola não propicia, que a escola não é cidadã, a escola não propicia para eles o mínimo necessário para ele viver na quebrada. Não é na escola que ele vai aprender que caguetou, decorou o chão, não é na escola que ele vai perceber que ele vai ter justamente aquela subsídios para sobreviver, né? E os hip hoppers, eles têm justamente adquirido nessas posses acesso ao fato de que, por exemplo, qualquer curso que você começa em qualquer escola sobre história, você vai começar sobre Grécia, vai começar discutindo sobre Grécia, quando na verdade para se fazer uma pirâmide era necessário o conhecimento que Pitágoras, o grego, teria inventado 2.500 anos, 3.000 anos depois, né? As pirâmides já estavam lá, a conta não fecha. É justamente esse aí descobri a hipotenusa e o cateto de cruz. Esse epistemicídio faz com que a gente se debruce sobre a Grécia numa narrativa que vem justamente desmerecendo toda a contribuição da África na história da humanidade. Essa narrativa que, inclusive, vem sendo desenvolvida para legitimar esse estado de coisas atual que se vive, né? Mas é importante esse revolvimento e esses jovens das periferias das metrópoles em suas posses vêm fazendo e de maneira bastante eficiente, porque, de certa forma,
eles trouxeram o orgulho de ser negro, o orgulho da sua quebrada, trouxeram uma outra forma de ser e estar no ambiente em que vive, que há um tempo atrás o cara tinha que ser ou um religioso, passar com uma Bíblia para ninguém mexer com ele, ou, quer dizer, tinham umas formas de ser e estar na periferia. Hoje em dia, os hip-hoppers são uma realidade, fenômeno mundial, inclusive, e são respeitados, porque eles têm a coragem de dizer o que os outros não dizem, e são respeitados, inclusive, pelos comerciantes do quarto setor também. Certo. São respeitados. Né? É muito interessante isso, né? Eu estou num projeto de pesquisa... Comerciantes do quarto setor, tá entendido? Né? Então, bem entendido. Um projeto de estudo nas periferias como potências, né? Porque geralmente os estudos sociológicos sempre pensam a periferia como carência, né? Tá. O que falta, que é importante, claro. Mas nunca pensam esses moradores da periferia como sujeitos, né? Com portadores do conhecimento, do saber e de uma potencialidade, né? E aí, quando você vai observar toda a discussão de políticas públicas, a discussão até mesmo do ponto de vista sociológico, né, das perspectivas sociais, né, e sujeitos nunca são colocados como, não são levados em consideração, né, essas trajetórias e tudo isso, né. Acho que isso conversa um pouco com esse epistemicídio que você está apontando agora. O que você acha, João, assim, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, alguns falam crise de paradigmas, né, nessa situação que o mundo hoje está caminhando para um buraco se manter esse sistema, né? Essas experiências aí desses sujeitos, né, não é um germe de uma nova experiência civilizatória? O que você acha disso? Então, Uma viagem minha aqui. Não, eu acho absolutamente pertinente, porque a sociedade do racionalismo exacerbado levou o homem à dominação do mundo, levou o homem à dominação do planeta, e a dominação do planeta, levado às últimas consequências, está levando a possibilidade de existência do homem no planeta às últimas consequências também, ou seja, a exploração dos recursos naturais do planeta até a exaustão está levando justamente ao extermínio da possibilidade do homem continuar vivo. Quer dizer, então, por exemplo, Nietzsche ele fala que alguma coisa se perdeu na passagem da mitologia para a filosofia, né? Então o homem cria a racionalidade para se proteger, né, diante de um mundo caótico, umas normas estabelecidas sobre as quais ele possa se agarrar, né, inclusive para se contrapor entre clero e nobreza, né? Aliás, quando eles falavam em liberté, égalité, fraternité, eles falavam sobre a necessidade de uma igualdade e fraternidade do europeu branco, né? Porque já haviam séculos de escravidão. Sim, né? Colonização da África, da América Latina. Justo. Então, justamente, para Nietzsche, entre a filosofia, a mitologia e a filosofia, algo se perdeu. Ele coloca que o dionisíaco, junto com o apolíneo, o dionisíaco é necessário para se contrabalançar com o apolíneo, né? O dionisíaco é o transe, a incerteza, o caos, e o apolíneo é a retidão, a coordenação das coisas, que o racionalismo priorizou o apolíneo e deixou de lado o dionisíaco. Ou seja, a retidão, a lógica, digamos assim, a racionalidade levada como um dos pilares da instauração do sistema capitalista de produção. A partir daí, tudo que levava a emoção, a outras possibilidades, outras que não da racionalidade, foi deixada de lado. Acontece que o transe, todas essas perspectivas podem ser encontradas na cultura africana. A cultura africana, ela traz esses dois contrapontos. Para Nietzsche, a verdade só pode ser encontrada nessas duas situações em equilíbrio. O apolíneo e o dionisíaco em equilíbrio dão
origem à verdade. A cultura afro-originária preserva essas duas dimensões. E essa dimensão, à medida que o sistema capitalista de produção, em suas especificidades, foi justamente aprofundando o racionalismo, a partir de agora, cada vez mais, o afro-originário tem acesso a esse racionalismo, preservando ainda esse outro dado. Então, quer dizer que a humanização da humanidade ela só pode ser alcançada a partir desses contrapontos. E onde você vai encontrar isso? Na cultura afro-originária, que agora detém tanto o pensamento racional pelas universidades e pelo conhecimento que o afro-americano, o afro-originário vem adquirindo, e não abriu mão da sua cultura ancestral. Nietzsche, onde poderia ser encontrado a possibilidade do ser humano ser melhor, né? Ele falava o seguinte, que na tragédia grega você tinha justamente o apolíneo e o dionisíaco em contraponto, se confrontando e tudo mais. Quando você passa para a filosofia, você só prioriza o apolíneo. Então ele fala, a única saída é você começar a priorizar também o dionisíaco. E só a cultura afro-originária traz esse dado. Então eu costumo dizer que aos desumanizados de outrora está cada vez mais cabendo a prerrogativa de humanizar a humanidade. A humanização da humanidade passa necessariamente pelo proliferar, digamos assim, pela apreensão da cultura afro-originária. E a cultura afro-originária está numa posição, não numa posição de confronto, numa posição de revide, mas numa posição justamente de fazer por onde o ser humano venha a se tornar pessoas melhores. Beleza. Então agora estamos numa situação bem interessante, né? Porque, como você comentou muito bem, né? Esses afro-originários, afrodescendentes estão incorporando os conhecimentos, estão assim, tendo contato com os conhecimentos racionais, né? E fazendo essa ponte. Né? Então, é isso que eu discuto com o Boaventura, e ele está curtindo a ideia, porque, bom, na perspectiva nietzschiana, que vem inspirar a escola de Frankfurt, vem inspirar Freud e tudo mais, ele coloca, viver é um caos, o mundo é caótico e viver é um transtorno. E ele falava isso diante de uma sociedade branca europeia. O que dirá o negro que estava passando, já tinha 3 séculos de escravidão. Não foi o negro que disse isso. Não foi o negro que disse o mundo é caótico, viver é um transtorno. Não foi o negro que disse isso. Foi Nietzsche. E a partir disso ele vem rompendo justamente com elementos importantes da cultura, da filosofia tradicional, né? E é interessante, porque... E a escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt fala a razão humana está podre. Razão instrumental, né? A razão técnica. A razão técnica. Está podre. E não tem saída. Para a escola de Frankfurt não tinha saída. Para nós já tem saída. Para nós enxergamos. Bastava Adorno e Horkheimer ter olhado para a África. Lá está a saída. Lá está a saída. Porque, e eles falavam, olha, eles chegaram a essa conclusão depois da Segunda Guerra Mundial, em que aconteceu justamente aquele extermínio que foi julgado irracional, mas não era irracional, não. Era justamente uma racionalidade absolutamente pensada, uma fábrica de extermínio de seres humanos e tal, né? Então, não tinha saída. Para a escola de Frankfurt não tinha saída. Hoje nós já sabemos que tem saída. Basta olhar para a África com maior carinho, porque lá tem-se o substrato da possibilidade de humanização da humanidade. Interessante, inclusive, que deixar o negro para fora da construção material da sociedade, do progresso material das sociedades, é uma grande burrice, né? Que você desperdiça talentos, né? Exatamente. Você desperdiça talentos, não dá para pensar uma sociedade que não inclua todas as pessoas que compõem aquele contingente. Nós estamos falando de 15 milhões de desempregados, no caso do Brasil, 15 milhões de desempregados,
5 milhões de desalentados, e dos desalentados, de cada 5 desalentados, 4 são negros, né? Quer dizer, então 80%. A gente está falando de a cada 2 horas uma mulher morre assassinada, a cada 17 minutos. Por exemplo, o tempo que a gente está aqui, já um jovem na periferia já foi assassinado também, pelo poder público. Então, diante de tudo isso, como é que você pode pensar uma sociedade em que uma minoria ganha, outra minoria não ganhe nada, e o mundo trata melhor quem se veste bem? Como é que você pode prever que numa sociedade nesse formato não vai ter violência? É evidente que vai ter violência. Não, porque ela é violência na sua própria origem, né? Na sua essência. Tem jeito. Então, a possibilidade de uma sobrevivência digna garantida para a maioria das pessoas e a possibilidade de uma humanização da humanidade passa necessariamente pelo acolhimento por uma abordagem de acolhimento de todas essas populações, né? Então, beleza, João Negão. Estamos encerrando aqui. Você tem um programa na Rádio Butantan Cidadã, né? Faz um merchan aí do seu programa. Não há delírio, não há febre, não há sonho, não há ficção. Você está sintonizado na Rádio Cidadã, no meu, no seu, no nosso Cabeça de Negro. Inclusive, você está me devendo uma entrevista. Tô devendo. Vou lá. Vamos pagar aqui. Entrevista com a outra lá. Porque eu quero saber justamente sobre as periferias colombianas. Vou falar. Vou lá falar. Que bacana. Esse programa, eu quero agradecer o convite, programa fenomenal. O Denis falou minhas qualificações quando eu cheguei aqui, mas a minha maior virtude é ser amigo do Denis. Aliás, Denis, Juarez e Edson. Eu vou fazer ao vivo aqui uma sugestão. Entre essas escolas, essas rodas terapêuticas e curativas, né? Essas rodas terapêuticas e curativas, elas são, de certa forma, mencionadas no Samba e Resistência, que é o texto do Edson. Isso. Né? Candomblé e Resistência, que é o texto do Juarez. Né? Mídia e Resistência, que é o texto do Denis. Né? E hip hop e resistência, falta o capoeira e resistência, que a gente já escolheria alguém para a gente desenvolver um trabalho juntos, para selar aquela coisa que nós começamos na década de 80, na militância na PUC. Eu acho que seria uma boa forma da gente fechar um ciclo. Fechado, legal. Eu organizo esse livro para nós. Legal. João Negão, brigadaço, meu. Legal. Gente, então estamos encerrando mais um Farofa Crítica, né, que recebeu hoje o João Negão, antropólogo, sociólogo, mediador de conflitos e aí um apaixonado pela humanização africana, né? Como humanização da humanidade. Da humanidade, beleza. Africanizando a humanidade, humanizando ela, né? E para encerrar, uma frase do Boaventura Santos, foi aqui citado, né? Lutar pela igualdade quando a diferença nos discrimina. Lutar pela diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Um abraço e até a próxima.